Você sabia que muitos muçulmanos não investem em fundos imobiliários por acharem que é haram, mas ao mesmo tempo estão deixando o seu dinheiro aplicado no banco, então em um dinheiro na conta parado, rendendo a juros, ou em alguma aplicação bancária para não deixar esse dinheiro desvalorizar? Ou seja, estão fazendo o haram achando que está certo ou sabendo que está errado e não fazem o halal, que é investir em bons ativos de forma certa, achando que é haram ou por falta de conhecimento. E nesse vídeo eu quero te mostrar de uma vez por todas, para você que é muçulmano ou não, como de fato investir em fundos imobiliários, como analisar um fundo imobiliário, saber se ele é halal ou haram e entender tecnicamente se é um fundo imobiliário bom ou não para se investir. Então tudo em uma tacada só aqui nesse vídeo para você aprender. Então não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar o que você achou, enviar esse vídeo para algum amigo, colega, comunidade, o grupo da mesquita, independente qual seja esse envio, vai ajudar muito o projeto desse canal. E também se inscrever aqui no canal caso você não esteja inscrito para apoiar de fato esse projeto, que é o único canal de investimentos halal da América Latina. Os fundos imobiliários naturalmente são uma porta de entrada para os brasileiros dentro da bolsa de valores. São ativos que não têm uma volatilidade muito alta, pagam dividendos mensais, traz uma previsibilidade de receita, possui uma rentabilidade em longo prazo que traz um resultado justamente por serem imóveis e corrigem pela inflação ao longo do tempo. Tem uma barreira de entrada muito baixa, então você pode começar a investir em fundos imobiliários com R$100, R$90. Existem fundos imobiliários muito bons por R$10. Obviamente, quanto mais você investir, maior o seu retorno, mas é muito importante saber que essa barreira de entrada é muito baixa. Então, se você tiver um patrimônio pequeno, então R$500, R$1.000 para investir, você pode investir em fundos imobiliários, pode investir em imóveis e ter uma renda passiva mensal, halal nesse caso também, então acaba não sendo uma desculpa você não investir o seu dinheiro caso você tenha pouco dinheiro. Mas afinal, o fundo imobiliário é halal ou não? E o que torna um fundo imobiliário halal? E de fato, será que é um investimento bom? Então vamos analisar todos esses casos aqui agora. Para começar, o que é um fundo imobiliário na prática? Pensa como se fosse um condomínio de investidores. Você e outros vários investidores colocam dinheiro na mão do fundo, o fundo ele capta esse valor e compra vários imóveis de diversos setores ou do mesmo setor. Por exemplo, um fundo captou o valor de investidores e comprou diversos shoppings ao redor do Brasil, ou comprou diversos hotéis ou hospitais, enfim, botou tudo para alugar e teve uma renda por trás disso. E o fundo vai acabar rentabilizando, ganhando de duas formas. A primeira é com a receita de aluguel desses imóveis que ele acabou adquirindo e alugando. E a segunda é ele vendendo alguns imóveis. Então vamos supor que ele comprou um hospital por R$5 milhões e acabou conseguindo uma venda por R$10 milhões depois de 5, 10 anos e conseguiu rentabilizar um valor muito positivo. Então muitas vezes acontece essas operações e é distribuído esse lucro, esse aluguel e a venda, quando acontece, para os seus acionistas, para os investidores. E você, comprando cotas desse fundo imobiliário na Bolsa de Valores, você tem direito a esses aluguéis mensais e também, quando acontece uma venda desses ativos, também a realização desse lucro. E agora o mais importante, quais são os critérios? O que torna de fato um fundo imobiliário halal ou haram? É importante falar que nesse canal a gente sempre vai seguir os critérios da Sharia Islâmica que são ditados pela AIOF, que é o maior órgão regulador de finanças, investimentos e contabilidade halal do mundo. O primeiro critério é o setor do fundo imobiliário. Existem diversos setores de fundos imobiliários na bolsa, como eu comentei, shoppings, lajes corporativas, hotéis, hospitalares, etc. E dentro desses setores, temos alguns que a receita vem de locais ilícitos. Por exemplo, fundos imobiliários de papéis. Papéis nada mais são do que dívidas imobiliárias. Então, a receita desses fundos imobiliários vem de dívidas, vem de juros acrescentados a dívidas imobiliárias que eles acabam adquirindo para rentabilizar. Então, por isso é haram. Outros setores que não são necessariamente haram, ou seja, ilícitos, mas é importante ter um cuidado um pouco maior, são fundos de fundos. Nada mais são do que fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários. Então é importante você analisar dentro do portfólio desse fundo de fundos para ver se a grande parte, se chegar a 20%, 15% do portfólio desse fundo imobiliário ser de fundos de papéis, por exemplo, melhor não acabar investindo neles, porque acaba tornando algo um pouco arriscado, né? É importante a gente ficar longe do risco de ser halal ou haram. Então, cuidado com o fundo de fundos. Também é importante cuidar dos fundos mistos, porque quando eu sou um fundo imobiliário e compro um pouco de shopping, um pouco de hotel, um pouco de lajes corporativas, um pouco de galpões logísticos, eu sou um misto. Só que nesse caso que eu falei, é um fundo misto halal. Mas o grande problema é quando esse fundo misto acaba sendo também um fundo de papel, por adquirir dívidas de papel uma grande parte. Se for 2%, 3%, 5%, tá tudo bem. Nos critérios da IOF, até 15%, 20% acaba sendo o ponto crítico, né? O haram acaba chegando por aí, porque é uma grande parte de receitas vindo do haram. Mas sendo 2%, 3%, acaba não atrapalhando essa operação. Então,
aí tá tudo certo. Agora vamos para a parte que eu mais gosto, que é a parte de critérios técnicos, né? Porque eu não sou nenhum shake, sou apenas um investidor, um entusiasta nessa área que acaba aprendendo sobre investimentos Halal e passando essa informação para vocês. Na parte técnica, que é muito importante, aí vão os meus critérios de avaliação de um bom fundo imobiliário que eu vou passar para vocês. Então, anota aí, faz um checklist que é muito interessante. O primeiro critério que chama mais a atenção das pessoas, é um principal motivo da gente investir em fundos imobiliários, são os dividendos. Então, existe uma análise fundamentalista que a gente faz chamada Dividend Yield, que nada mais é do que quanto que esse fundo imobiliário está pagando de lucro, de dividendos anual baseado no seu custo hoje. Então, parece um pouco confuso, mas é muito simples. Se um fundo imobiliário está pagando 10% de dividendos anuais, então você comprando essa cota, a princípio você vai ganhar 10% de dividendos ano. Então, é muito interessante. Então, existem fundos imobiliários pagando 9, 10, 11, 12, 13% ao ano, então é importante a gente analisar esse fundo. Se o fundo está pagando pouco dividendo, não é muito atrativo, porque o nosso foco ao comprar fundos imobiliários, além de ter baixa volatilidade, rentabilidade a longo prazo corrigida à inflação, também um dos principais é dividendos, ganhar dividendos mensais. O segundo critério muito importante é a vacância do fundo. Então, com uma vacância muito alta, isso é algo negativo. O que é a vacância? É o quanto que daquele imóvel está vago, não tem locações, não tem inquilino pagando aquele aluguel. Por quê? Quanto maior a vacância, menos aluguel entrando, menor o dividendo que a gente acaba recebendo. Então, é importante ter uma vacância baixa ou até zero. É muito importante pesquisar isso aí. Terceiro critério é o P sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial do fundo. O que esse dado ele representa? Ele representa se o fundo imobiliário está caro ou barato comparando o seu valor patrimonial. Dando um exemplo prático, né? Existe essa garrafa rosa aqui da minha noiva, que a princípio o valor justo, o valor que ela está valendo de fato no mercado é R$10. Se eu oferecer ela para ti por R$11, ela está 10% mais cara que o mercado. E se eu vender ela por R$9, ela está 10% mais barata que o valor original dessa garrafa. Na empresa não existe um valor original. De fato, é quanto que a empresa vale. Então, analisando todos os ativos da empresa, quanto que ela tem de receita, quanto que ela tem de patrimônio, etc. Somando tudo, quanto que ela vale? Ela vale 5 bilhões de reais, por exemplo. Ok, agora dividindo 5 bilhões pelo número de ações que nós temos disponível na bolsa. Quanto que vai dar? Por exemplo, vai dar o valor justo pela ação R$100. Se ela está custando 110, então ela está 10% mais cara. Se ela está custando 90, é porque ela está 10% mais barata. Então é importante a gente identificar o P sobre VP. O quarto critério, que vem muito também em direção à vacância, que é o terceiro item, é a inadimplência. Então muitas vezes existem fundos que têm uma vacância muito baixa, ou seja, está tudo alugado, mas tem uma inadimplência muito alta, então os inquilinos não estão pagando. Então é importante. Então vacância baixa e inadimplência baixa é a fórmula perfeita para você investir no fundo imobiliário e cuidar e ter uma rentabilidade muito boa. E por fim, eu sempre analiso o segmento, até para entender se é um fundo halal ou haram. O segmento é um dos principais pontos para se analisar. Então, um segmento bom, um segmento perene, shopping, hospital, galpões logísticos, lajes corporativas, que são escritórios comerciais, tudo isso são bons fundos imobiliários, tijolo, né? São bons setores, que são setores perenes, que sempre vão crescer, sempre vão dar bom resultado. Então, essas são as 5 principais análises que eu faço para entender se o fundo imobiliário é um fundo imobiliário bom ou não. Aliás, vocês podem fazer essas análises dentro de um site chamado Status Invest, é um site gratuito, onde eu entro e faço as análises. Eu ensino os meus alunos dentro da nossa área de membros do Halal Invest como analisar esses ativos. E existem outros vários critérios, tá? Não são só 5, são quase 20 critérios que a gente analisa no fundo imobiliário. Aqui no vídeo passei 5 que são um dos mais importantes para nós. Então, por fim, vamos fazer o checklist para você investir de fato em um fundo imobiliário bom e halal na prática. Então, o primeiro critério é analisar se o fundo imobiliário está em um setor halal para a gente investir o nosso dinheiro. Segundo é se ele está por um preço atrativo, um preço justo, um preço sobre VP de fato que vale a pena a gente colocar o nosso dinheiro agora, que vai rentabilizar no longo prazo. Terceiro, está pagando um dividend yield, ou seja, um dividendo atrativo? Está pagando uma média do mercado boa, um pouco menor que os juros ou maior que os juros do Brasil, etc. E por último, a vacância e inadimplência. A vacância está alta, isso é ruim. A inadimplência está alta, também é ruim. Ou os dois estão baixos, estão médios, etc. São dados importantes para você tomar a sua decisão. Investir de forma halal em fundos imobiliários não é apenas ganhar dinheiro, sim garantir que você tem baraka nos seus investimentos, inshallah. Fundos imobiliários é uma das melhores fontes de renda, uma das melhores opções de investimento caso você saiba investir. Existem diversos fundos ruins que vão te trazer uma rentabilidade muito baixa, que vão acabar com o seu patrimônio, então tome cuidado ao analisar. Esses 5 tópicos que eu passei para você já são muito bons para você entender que esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário bom, se é um fundo imobiliário responsável. Analisar o gestor, analisar a empresa gestora, analisar onde se encontram os ativos desse fundo, muita coisa também é importante para a gente poder analisar, onde dentro do nosso treinamento Halal Invest, no nosso ecossistema, a gente ensina isso na prática. Mas é importante tomar as melhores decisões na hora
hora de escolher um fundo imobiliário. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, mande para os amigos, comente aqui embaixo o que você achou mais interessante nesse vídeo, se foi a parte da vacância, se foi a parte da análise, a parte do halal do haram, que estava te travando um pouco e que te deu um insight legal. Assim, comente aqui embaixo qual foi o insight que você teve, o que você pretende fazer. Qualquer dúvida, eu estou lendo todos os comentários e respondendo eles o quanto antes. Também se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo à comunidade Halal Invest, que é a maior comunidade de investidores muçulmanos da América Latina. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse, também. Salam alaikum, até mais.